Fala, torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar o domingão aqui acompanhando a repercussão da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Um trecho para vocês aqui da coletiva do Thiago Carpini e outro trecho da ESPN Brasil. O pessoal falando do São Paulo, repercutindo aí essa derrota. Thiago Carpini que falou tudo aqui após a coletiva, né? Após jogo. Vamos ver aqui a repercussão. Deixar os créditos à ESPN e também ao canal oficial do São Paulo. Vou estar deixando o link na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like. O like é uma forma de você estar apoiando aqui o nosso trabalho, nos incentivando a trazer mais conteúdos para o canal. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. No tempo das alterações, por que você optou por não abrir mão do esquema com 3 zagueiros? Boa noite. A gente ficou com uma memória. O primeiro ponto é que os dois lados nossos, né, o Michel e o Igor, pediram a substituição. Não iria abrir mão de um deles, até porque a minha ideia, dependendo do desenhar da partida, era talvez voltar para uma linha de 4 se houvesse necessidade. Mas como o Michel pediu, e há 5, 6 meses que ele não faz 90 minutos e fez 2 jogos em sequência, e o Igor sentiu um pouco de cansaço, pesou, pediu a troca, e aí a gente fica com a imagem do último jogo, né, de trocas que funcionaram, do Eric, que entrou bem no jogo passado, entrou bem hoje novamente, o próprio William, tendo mais uma oportunidade. E no sistema com 3 zagueiros, não necessariamente a gente poderia colocar outro lateral de ofício, né? Mesmo porque do lado direito nós não tínhamos, do lado esquerdo nós tínhamos o Wellington, mas é uma opção minha em tentar manter o time um pouco mais ofensivo, ganhar um pouco mais de profundidade. Uma pena que no momento da troca a gente já sofra o gol, né? Então são circunstâncias, escolhas, tomadas de decisões que a gente tem que fazer naquele momento. Carpini, boa noite. Boa noite. Você nunca escondeu que esse é o maior desafio da sua carreira até aqui, né? Não é uma situação fácil de ser administrada, mas você tem acima de você um cara que passou por situações semelhantes, que é o Muricy Ramalho, né? Não é só o aspecto tático, envolve muita coisa. Como tem sido as conversas com ele, o que ele tem te passado para que esse momento possa ser administrado da melhor maneira possível? Boa noite. É importante para nós, né, para o São Paulo, para mim um privilégio, para o São Paulo importante, de fundamental importância ter um cara como o Muricy aqui dentro, um ícone, um cara que viveu grandes coisas na carreira e grandes coisas aqui no São Paulo. E a gente fala constantemente sobre os desafios, as dificuldades, esse ônus de toda essa pressão, o momento de dificuldade que faz parte da carreira do treinador. Como ele fala sempre, você não vai passar por isso 1 ou 2 vezes. Se acostume, porque os momentos bons eles voltam. Semana passada, se eu não me engano, antes do jogo do Cobressal, ele usou até de exemplo: eu já fui vaiado no Morumbi, eu já fui chamado de burro. Então, levanta a cabeça, trabalha, segue as suas convicções. A gente procura conversar muito nesse aspecto. O Muricy é um cara muito discreto, né? Não só ele, como toda a diretoria do São Paulo, eles sempre me dão muita autonomia e liberdade. A gente conversa muito, porém as escolhas, as tomadas de decisões, elas são minhas. Mas a gente está sempre ouvindo pessoas como ele, é muito importante, principalmente no momento como esse de adversidade. É bom ter um cara desse do nosso lado. Carpini, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho da evolução do jogo, porque na primeira etapa, não sei se você concorda e livre discordância. A primeira etapa, eu observando, vejo evolução do time em relação à última partida, a questão de desempenho. E até acredito que o São Paulo merecia ter saído com a vitória no primeiro tempo. Tinham mais jogadas trabalhadas até pelo meio, vi dessa forma. Algumas chances claras de gol, né? Perfeito, até com uma boa defesa do João Ricardo no chute do Alisson. Do Luciano. Exatamente. E uma queda muito grande na segunda etapa, pelo menos na minha avaliação. Sim. E acredito que as mudanças do Vojvoda foram muito felizes pelo lado do Fortaleza. E não sei como você avalia as suas mudanças, porque eu vi um São Paulo que caiu muito de produção e ficou mais vulnerável na defesa. Queria que você falasse isso e se você concorda ou não com essa queda na segunda etapa e a que você atribui isso. Claro, a queda ela é nítida, né? O segundo tempo, se nós conseguíssemos manter o mesmo padrão de competitividade. O único detalhe, que é o detalhe que move o futebol no primeiro tempo, que faltou foi o gol, né? E acho que se sai o gol no primeiro tempo, desenharia-se um outro cenário e merecíamos, mas não aconteceu. E o segundo tempo a gente sofreu com essa queda de concentração. Eu acho que tem um pouco também do aspecto da ansiedade, do emocional, de querer fazer, por mais que trata-se de um início de uma nova competição, de um novo ciclo, é a primeira rodada de
de 38 rodadas de uma competição muito longa, que a gente precisa de uma constância. Foi muito falado isso durante esse período entre Cobressal e Fortaleza, o quanto é importante jogar bem, vencer, pontuar, ainda mais na grandeza do São Paulo. A gente tem que estar bem em todas as competições, tem que buscar a vitória em todos os momentos, mas no segundo tempo a gente cai um pouco de produção, nível de concentração, atenção. O próprio gol que a gente sofre, né? A gente tinha superioridade no momento do gol, tanto de onde sai a bola como no desfecho da jogada, mas são situações que a gente segue trabalhando, evoluindo. São erros recorrentes, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu sei que incomoda o torcedor, você imagina eu e os atletas, que a gente trabalha muito em cima disso, a gente coloca os vídeos, a gente, isso e tal, não vamos ter os mesmos erros, e às vezes acontece dessa maneira. E aí o segundo gol é uma situação de total desequilíbrio, que eu acho que é um fato que nós precisamos, um fator que nós precisamos trabalhar melhor. Não tem como nós, com uma linha de 3 ali bem postada, né, não sofrendo no primeiro tempo. A primeira finalização do Fortaleza foi gol, no jogo todo. Né? Então, não tem porquê a gente se lançar assim, querer o empate de qualquer maneira. Sempre, como eu falo para eles, de maneira equilibrada, organizada, competindo, mantendo o nível de atenção, concentração. Agora tem umas situações que fogem um pouco do controle, né, o ímpeto do atleta, e eu não acho isso ruim, né, porque eu acho que mostra a gana de fazer o melhor pelo São Paulo, de buscar a vitória, de tentar vencer, mas a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio nessas situações. Nós não podemos estar tão expostos assim dessa maneira e tomar um gol assim de contra-ataque. Isso é uma coisa que me incomoda muito, me incomoda a eles também, né? Então a gente segue trabalhando, segue buscando essa melhora. Carpini, tudo bem? Quando você fez a mudança nas alas, você tirou um lateral e um meia, né? E colocou 2 atacantes ali praticamente. E, coincidentemente ou não, o São Paulo tomou um gol na sequência. E tomou alguns contra-ataques. Eu gostaria de saber de você se você acha que tem alguma relação, né, com o fato de os gols terem saído depois dessas mudanças. O que você buscou com a entrada, principalmente do William, né, que ele começou agora recentemente a ser mais utilizado. E só para fechar em cima da pergunta do Ivan, o Muricy te falou, né, que isso você vai se acostumar. Você se acostumou? Como que você está lidando com esse momento de pressão, etc e tal? Em que fase que você está desse se acostumar ou não? Não, você vai se acostumar, você precisa se acostumar. Não que isso que eu quero que seja uma coisa recorrente na minha vida. Espero que esse momento ruim ele passe logo e que as vitórias elas voltem, né? O reconhecimento de coisas boas do trabalho, porque no momento negativo como é o que nós vivemos, difícil até a gente ficar pontuando coisas boas, que parece que a gente está se protegendo, se defendendo. E existem algumas situações que elas estão acontecendo, existe uma evolução, o primeiro tempo foi isso, mas não adianta a gente ficar falando do primeiro tempo, o resultado final foi a derrota, o torcedor está chateado assim como nós, né? Então a gente segue trabalhando. A mudança, a gente, como eu falei, a gente fica com uma imagem muito positiva do último jogo. As mesmas mexidas, elas deram certo. No momento da entrada, o Eric participou do gol, o André participou do gol, no jogo da Argentina também Galopo e Luciano tinham acabado de entrar, enfim. Mas aí não é só esse aspecto. E eu não atribuo aos gols que nós sofremos pela entrada dos meninos, do Eric e do William, de maneira nenhuma. O William é um menino que vem sendo mais aproveitado recentemente, porque vem desempenhando e mostrando isso no dia a dia. Até porque nós não temos o Lucas, não temos o Ferreira, então acabou surgindo mais oportunidades, né? A ausência de uma oportunidade para outros, não importa a idade. Claro que a responsabilidade não é do William, né? Muito pelo contrário, acho que a menor parte é do garoto, a gente tem que protegê-lo, né? Um patrimônio do São Paulo. Então a gente fica incomodado que os erros eles acontecem, os gols de maneira recorrentes e repetitivamente. Isso tem nos incomodado. E o fato da mudança ter acontecido e ter sofrido gol, eu não atribuo à minha escolha. Né? Não sei se você pensa de maneira diferente, eu respeito todos vocês, a opinião. Mas como eu falei, no lance do gol, da origem do cruzamento e de onde é a finalização, em todos os setores a gente tem superioridade numérica. Eu acho que aí é um pouco da nossa tomada de decisão ser melhor, como foi no primeiro tempo. O nível de concentração, o nível de ansiedade, o equilíbrio emocional. Então acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco. E o segundo gol, eu acho que aí já dispensa comentários, né? Foi falhas ali generalizadas que a gente precisa sim ajustar. Aí não tem culpa o William, não tem culpa o Eric, não tem culpa o André, a entrada do Rames, nenhum deles não. Acho que foram situações coletivas. Thiago aqui, boa noite.
Você tem o respaldo do Muricy e do elenco de jogadores. E por esse respaldo não veio da arquibancada. Que recado você deixa para o seu torcedor para ter uma confiança novamente no seu trabalho? É difícil nesse momento você pedir paciência para o torcedor do São Paulo, né? Um torcedor que todos os jogos faz uma festa linda no Morumbi, né? Hoje mais de 35 mil pessoas, se eu não me engano. Fantástico. A gente se sente cada vez mais chateado, né? Por não dar a resposta que nós gostaríamos, o torcedor ir para casa hoje feliz, a gente estrear bem no Campeonato Brasileiro, estrear com vitória, né? Manter o nível de jogo que nós tivemos em 45, 50 minutos durante, sei lá, 80, 90 minutos para a gente poder sair com um resultado melhor. Então, a gente entende a chateação do torcedor porque é a nossa também, mas o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar, precisamos ver no próximo jogo que nós temos aí de melhor, agora levando em consideração também alguns aspectos físicos, que foi o caso hoje do Michel e do Igor, né, de sequência de jogos, ver se a gente consegue o retorno de algum dos atletas que estão fora. Então, acho que muitas coisas para a gente pensar, e para o torcedor a chateação dele é a nossa, e mais vezes parabenizá-lo, que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive, é o torcedor são paulino. Carpini, boa noite. Você falou que vai ver as situações de alguns jogadores, né, físicas, mas, primeiro, o esquema com 3 zagueiros é algo que você pensa em manter, e o São Paulo tem 2 partidas agora como visitante no Brasileirão, e isso foi um sofrimento para o clube no ano passado. A única vitória foi na 36ª rodada, no dia 29 de novembro. Como recuperar esse time animicamente para também em um novo campeonato, jogando como visitante, não trazer essa carga do ano passado? Cada ciclo uma história, né? A gente procurar, eu sei que é fácil falar, a gente vai procurar passar isso para eles. São atletas de um nível altíssimo, acostumado com desafios, com adversidades, com vitórias, derrotas. Então acho que a gente conversar bastante, recuperar a nossa autoestima, o que ficou para trás ficou, não só o jogo de hoje, mas também esse retrospecto ruim fora de casa. Eu não estava aqui, não posso nem falar, não me sinto nem capaz de falar sobre isso, nem cabe a mim, né? Eu preciso falar do meu trabalho, do que está sendo feito aqui, as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que o São Paulo precisa evoluir, e é nisso que eu vou focar nesses dias, de entender o que nós temos de melhor, tecnicamente, fisicamente, em cima de um adversário muito difícil fora de casa, e que nós precisamos aí nessa segunda rodada ter um comportamento melhor durante toda a partida para procurar fazer um jogo bom, buscar a vitória, que é o que se espera do São Paulo, é o que o torcedor espera, é o que nós esperamos também. Em relação ao sistema com 3 zagueiros, vamos avaliar o que a gente vai ver um pouco do adversário também. Claro que a gente conhece muito bem, né? Tá toda hora jogando, foi um adversário recente aí, um adversário onde tem boas lembranças o São Paulo, né? Mas é uma nova história e o que passou a gente não traz para esse momento, né? Das coisas ruins e também as coisas boas, senão a gente estaria também aqui falando das conquistas do ano passado. Então isso já ficou para trás, é uma nova história, vamos recomeçar. Thiago, boa noite. Na saída de campo, o Michael fala em o técnico somente não pode ser cobrado, os jogadores também precisam ser cobrados nesse momento. Eu queria saber se você concorda com isso, se nesse momento você está cobrando também os seus atletas ou se você assume totalmente essa cobrança, porque é isso, você sai de um Morumbi com 35 mil pessoas sendo chamado de burro, os seus atletas falam também em apoio e trazer também essa cobrança e esta culpa que você disse agora que não existe. Como está sendo dividido também, compartilhada essa cobrança dentro do vestiário do São Paulo? Bacana. Claro que a maior parte ela é minha, eu sou o comandante, eu assumo. Seria muito fácil, muito cômodo para mim aqui vir apontar os erros. A gente tomou o gol porque aconteceu isso, o posicionamento era esse e não fez. Isso não é o meu papel e não é o meu perfil, né? O que eu tenho que tratar pontualmente, eu trato internamente. E eu sou muito chato com eles, eu cobro bastante. Eu não sei como eles gostam de mim, porque eu sou chato. Mas a gente tem uma relação boa de falar a verdade. Eu falo muito para eles, se vocês quiserem ouvir a verdade, perguntem. Se não vou falar o que vocês querem ouvir. Eu vou falar o que a gente precisa ouvir, que nós precisamos melhorar, começando por mim. Então, a gente divide a responsabilidade sempre. Por mais que o torcedor e seja uma coisa meio que corriqueiro, até cultural no nosso futebol, né? Sempre o treinador ele é o culpado, faz parte, é o ônus da profissão, né? Então, mas internamente eles sempre
solícitos a dividir a responsabilidade, eles também se cobram muito individualmente, coletivamente, eles têm o bate-papo deles e eles sabem que nós precisamos evoluir. Então, não tem aqui da minha parte expor ninguém. Eu preciso falar aqui dos meus erros e eu, por ser um treinador jovem, ainda vou errar e acertar muito na minha carreira, assim como os treinadores mais experientes também erram o tempo todo. Isso é um processo de aprendizado. O duro era a gente vir aqui e achar que está tudo bem, que eu tô no caminho, mas que não existe coisas a melhorar. Claro que existe e vai ser sempre assim durante toda a minha caminhada. Espero que seja até o meu último dia de carreira. Mas a responsabilidade ela acaba sendo voltada mais ao comandante e eu não me incomodo com isso. Eu quero que eles estejam tranquilos, felizes e em paz para poder trabalhar e desenvolver aquilo que a gente precisa, claro, com melhoras, com parcelas de responsabilidades, mas isso a gente trata internamente. Carpini, boa noite, aqui no fundo. Nessa mudança de esquema que você fez nos últimos jogos, o Wellington acabou perdendo espaço, né? Ele vinha com uma sequência muito forte desde o início do ano e deixou a equipe não ter entrado. Queria que você falasse se foi pelo momento técnico dele, por ele não estar rendendo o esperado, e se você acha que essa indefinição dele em relação ao futuro, renovação de contrato, pode estar pesando nessas más atuações. Olha, em relação a futuro, contrato, isso eu acho que é um assunto institucional, eu não me meto nisso. A minha escolha por não utilizá-lo nas 2 últimas rodadas foi justamente por entender que aquilo que eu entendia que seria o melhor para o São Paulo naquele momento não estava entregando, mas entregou em outros momentos e vai continuar nos ajudando, vai ter outras oportunidades, são muitos jogos, nosso grupo é enxuto. É um cara que tem a parte ofensiva muito boa, muito forte. A parte defensiva são algumas situações que acho que a gente precisa ajustar. E eu entendi que nesses dois últimos jogos, com 3 zagueiros, a gente teve um pouco mais respaldado. Mas não vai para esse âmbito, não. As escolhas eu não trato dessa maneira. Mesmo porque nós temos outros atletas também, se está acabando o contrato, se tem contrato longo, acho que se está no grupo, está à disposição, ele em algum momento ele pode ser chamado a participar e nos ajudar. Ainda sobre a cultura do futebol, talvez em uma outra época ou em outro clube, você talvez já teria sido demitido pela situação do São Paulo no momento. Você acha que é um avanço dos dirigentes aqui do São Paulo você não ter sido demitido ainda? Ou você acha que a paciência dos dirigentes pode acabar a qualquer momento? Vamos lá. Eu acho que o futebol ele tem se profissionalizado mais, né? O imediatismo que se existia antigamente, talvez como você colocou, não é a minha opinião, acho que isso não mudou muito. Mas eu vejo clubes melhores preparados nas suas tomadas de decisões, eu vejo diretores entendendo que o processo não é de uma hora para outra e que precisa-se de uma continuidade. Se nós buscarmos um retrospecto do próprio Fortaleza, como foi o início do trabalho do Vojvoda, o Luiz Castro no Botafogo, no primeiro ano e no segundo ano todo mundo lamentou a saída dele, então não estou me comparando a ninguém, mas como você disse que isso mudou ou não, você vê equipes que buscam esse nível de profissionalismo que é o São Paulo, por exemplo, eu vou falar do meu clube, porque aqui é o que eu defendo, é o que eu conheço. O nosso nível de profissionalismo, ele não pode estar só atrelado ao resultado, é o que eu penso. Claro que o resultado é o que move tudo, mas é o dia a dia, é o trabalho, são as ideias, é o comando, é a gestão, é o respaldo do trabalho e o resultado, claro que ele precisa acontecer, senão em algum momento isso é inevitável, a troca ela é inevitável. E a gente está muito tranquilo em relação a isso, não é uma coisa que me preocupa. Eu trabalho todos os dias para fazer o meu melhor pelo São Paulo, para melhorar, para evoluir, para passar o máximo de informações para os atletas. E isso não é uma coisa que me preocupa, porque, como eu falo, a minha responsabilidade comigo mesmo é de fazer o meu melhor. E eu continuo acreditando que o futebol precisa caminhar para um pouco mais de longevidade, um pouco mais de paciência. E não só estou falando isso porque é um momento que a gente vive, realmente é o que eu acredito. E os trabalhos, se você olhar os trabalhos que deram certo ultimamente, que vem dando certo, tem continuidade, tem longevidade, né? Você vê o Fluminense, atual campeão da Libertadores, quanto tempo está com o treinador, Red Bull, Palmeiras, Fortaleza. Então você começa a ver que a gente precisa ter um pouquinho de paciência e talvez muita coisa se fomenta, né? E acaba
Quando eu falo fomenta não só por parte de imprensa, o torcedor, claro, chateado, e a gente entende todos os comentários e as críticas, acabam-se que em algumas situações o diretor, o dirigente, ele possa tomar alguma decisão precipitada, quando não se tem um trabalho como nós temos aqui no São Paulo, muito lúcido, muito profissional. Carpini aqui, tudo bem? Boa noite. O teu nome tem estado bastante em pauta, né? Por parte da imprensa, cada vez mais se analisa e se avalia o trabalho que tu tens realizado no São Paulo. Por parte da torcida, tem muito torcedor já questionando e até pedindo mudanças no comando técnico para a diretoria. Por parte dos jogadores, a gente já viu aí pelo menos 2 ou 3 jogos consecutivos, atletas saindo em tua defesa e até, de certa forma, tentando explicar para o torcedor, justificar o porquê de fazer isso. Mas eu queria ouvir de ti, como tu te avalia, como tu avalias esse teu começo de trabalho no São Paulo, essas tuas primeiras 17 partidas. Tu sente mesmo que tu estás dando não só o teu melhor, mas o que o São Paulo merece de ti para esse momento do São Paulo, pós-conquistas de títulos, iniciando uma temporada com Libertadores da América, agora Campeonato Brasileiro e tudo mais? Obrigada. Com certeza, o meu melhor eu tenho certeza que eu estou dando. Agora, se o meu melhor não for o suficiente, aí não é uma avaliação minha. É uma avaliação de todos vocês e todos têm o direito de opinar, né? A certeza que eu faço o meu melhor, que eu sou um profissional competente, que eu cheguei no São Paulo com trabalho, que eu cheguei no São Paulo conquistando e que eu estou só no início da minha caminhada e tantas coisas boas aconteceram já na minha vida, isso eu não tenho dúvida. Então, em relação a isso, eu estou bem, de verdade, bem tranquilo. Não era o momento que eu queria estar vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é muito difícil a gente falar de nós mesmos, né? Você falar do teu trabalho, eu prefiro que as pessoas... Como nós temos uma liberdade, isso é natural que as pessoas avaliem. E avaliar no momento como nós vivemos é muito difícil, né? Porque o momento é muito ruim, as avaliações nunca são boas. É a mesma coisa que a gente vem de uma conquista de um título e avalia o seu trabalho. Nossa, meu trabalho é fantástico, eu conquistei. Não, sempre tem coisas a melhorar, sempre tem erros, acertos, momentos bons, momentos ruins. E eu estou bem tranquilo. Eu sigo trabalhando, fazendo o meu melhor. Esse é um compromisso que eu tenho comigo mesmo e eu tenho certeza que o meu melhor, você perguntou se o meu melhor para o São Paulo tem sido suficiente? Eu não sei o que avalia. A gente precisa começar a vencer e talvez seja um outro questionamento seu. Morumbis agora, zona mista, André Silva falou. Coletivo, né? Com certeza, trocaria sempre esse gol por 3 pontos, por estrear bem no Campeonato Brasileiro, né? E dar sequência naquilo que a gente vem fazendo. Bom, e queria que você falasse desse momento, que não é dos mais tranquilos, cada vez que passa, mais se fala sobre pressão. Eu não sei como é que é, vocês continuam falando que estão fechados com o trabalho do Carpini e a gente entende que deve ser um dia a dia muito bom, mas o torcedor cada vez mais faz pressão. Você acredita que como vocês conseguem convencer o torcedor desse trabalho pode ser bem feito no futuro? Sim, a gente segue acreditando nas ideias do treinador. O professor Carpini é um treinador muito qualificado, acreditamos no trabalho dele. E para convencer o torcedor não tem outra história, é ganhar jogos, a gente sabe a camiseta que a gente veste, mas agora também é focar no próximo jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, um jogo difícil, mas também um bom jogo para a gente poder dar uma resposta. André, o que tu achas que pode ter acontecido hoje? Porque o São Paulo no primeiro tempo dava a entender que sairia hoje com os 3 pontos, né? Foi bastante superior em relação ao Fortaleza, esbarrou ali em boas defesas do João Ricardo. E no segundo tempo a coisa se inverteu, o São Paulo parecia que não jogava nem mesmo dentro de casa. O que tu achas que impactou? Como é que foi a conversa de vocês nesse pós-jogo para tentar entender por que o segundo tempo foi tão diferente do primeiro e depois o São Paulo acabou perdendo a possibilidade de pontuar? Bom, é claro que a gente, dentro de casa, a gente entra para se impor. Né? Na primeira parte tivemos algumas oportunidades de gol para poder concretizar, não concretizamos. A gente sabe quando as equipes vêm aqui, jogam um pouquinho mais baixo, joga ali por 1 ou 2 bolas. Nos desorganizamos na segunda parte, só acabamos por sofrer o segundo gol. E tentamos ao máximo. Meu time lutou, meus companheiros, mas não foi possível. Então o que eu falo é focar no próximo jogo, que é um bom jogo para dar uma grande resposta.
Muito bem, olha, a Carpini ainda não começou em entrevista coletiva, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês, André Silva falando, para convencer torcedor tem que vencer, todo mundo tem que vencer, Birner. Quando o André entra, ele leva para o campo o espírito que o torcedor deseja. Todo empenho, marcação alta, inconformismo, tentativa de fazer o gol, passe, movimentação. Ele conseguiu abrir a defesa do Cobresal. No jogo, São Paulo jogou muito mal no Morumbi no meio de semana. E hoje, de novo, ele fez a diferença. Eu criticava um pouco a postura do Rames. Esse é o contraponto. Então, quem quiser entender, quando a gente fala de comportamento, não de qualidade, olhe os dois jogadores entrando no segundo tempo e cada um forme sua opinião. Fazendo a comparação com o André Silva e o Ramos Rodrigues. Tá certo, então, Birner. Só o comportamento, não qualidade. Tá bom. A gente entendeu e é ótimo que sejam opiniões e opiniões fortes como essa que você está falando aqui no nosso Sport Center. Aí, galera, Thiago Carpini falando após a estreia, né, do São Paulo no Brasileiro, derrota para o Fortaleza, um trecho também do pessoal da ESPN Brasil, André Silva falando lá na zona mista. São Paulo que estreia com derrota, não foi a estreia que os torcedores queriam, né? Que claro que o torcedor quer sempre a vitória. São Paulo no primeiro tempo fez um bom jogo, no segundo tempo não conseguiu manter aquele ritmo do primeiro tempo. Até teve chances de marcar gol no primeiro tempo, se tivesse sido um pouco mais eficaz ali nas oportunidades, até tinha marcado um ou até 2 gols no primeiro tempo. O goleiro João Ricardo do Fortaleza fez boas defesas, mas infelizmente, né, não conseguiu pelo menos um golzinho ali para empatar, conquistar um ponto. E o Carpini, muito pressionado, o torcedor ontem chamando ele de burro, muitos torcedores pedindo a saída do Carpini, ele está muito pressionado, tem o apoio dos jogadores, a diretoria até no momento também parece que vai manter o Carpini para a sequência. A gente não sabe, né, até onde vai o trabalho do Thiago Carpini. Ele falou aí que está dando o seu melhor, mas não está agradando parte da torcida. E o time até que jogou bem ontem no primeiro tempo. A questão do Rames Rodrigues, né? Já vi até muitos torcedores criticando também, né? O Rames não está conseguindo entregar o seu melhor. Ontem, após a sua entrada, o São Paulo até caiu um pouco ali o ritmo. O André Silva, que está entrando muito bem, um cara que sempre que está entrando, contra o Cobresal mesmo entrou, fez gol. Ontem entrou marcando um golaço. Está sendo totalmente diferente do Rames Rodrigues. O André Silva está entrando e está se doando ali ao máximo, fazendo seus gols. Mas é aguardar, né, os próximos capítulos aí de Thiago Carpini no São Paulo. Está muito pressionado. Se fosse, né, para fazer ali o desejo de parte da torcida, o Carpini já teria sido mandado embora há muito tempo. O trabalho não está agradando parte dos torcedores, acredito que quase a maioria, mas é aguardar, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Próximo jogo, partida bem difícil contra o Flamengo. É uma pedreira, né, para o São Paulo na quarta-feira, mas é aguardar aí os próximos jogos. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou aí da coletiva, das palavras do Thiago Carpini, comenta aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.